eu vou explicar como se realiza a atividade mapa da disciplina Algoritmos e Linguagem de Programação 2 do curso de Engenharia de Software da Faculdade Unicesumar. Essa disciplina é ministrada com a linguagem de programação C. Então, independente se você fizer esse curso na Unicesumar, se você tem essa disciplina ou não, pode ser muito útil para qualquer pessoa que precise de ter uma noção do C. Eu não vou explicar função por função e nem tudo que eu estou fazendo, porque senão eu teria que dar um curso de C. Isso aí é mais uma explicação geral para quem tiver pequenas dúvidas. Ou seja, a pessoa tem que estar familiarizada com a linguagem. Meu objetivo é fazer isso aqui, esse sistema de cadastro de livros. Então eu vou seguir fielmente esse enunciado, exceto pelo ISBN, que eu não coloquei ISBN. Já vou abrir o código pronto que eu fiz, porque se eu fosse digitar ele todo agora, nunca dá certo de primeira. A gente sempre tem que fazer algum ajuste. Então ele já está pronto, eu vou explicar. Igual sempre com um comentário, declarei as bibliotecas que eu vou usar e fiz meus defines. Eu gosto de fazer as constantes para poder fazer uma modificação de forma mais fácil depois. Typedef é utilizado para poder não ter que digitar o nome inteiro, senão eu teria que escrever struct obra. Typedef, na verdade, é um alias para um nome maior ou diferente que eu não queira usar. Na struct, eu coloquei o tipo inteiro do nome tipo, para diferenciar o livro da revista. E quais funções eu utilizei? Eu criei a função cabeçalho, que vai listar meu nome no cabeçalho do console. Criei a função ler obra, que vai retornar um inteiro com a quantidade de obras lidas. Ele vai receber um vetor tobra, supostamente vazio, e será preenchido lá dentro. Pois mesmo não sendo um retorno, ele é um parâmetro passado por referência. Logo, tudo que será modificado dentro dessa função irá modificar nessa variável, nesse struct, fora dessa função também. E as demais funções são autoexplicativas, pelos nomes. E resolvi criar uma função imprimir obra, para não ter que todas as vezes que eu for imprimir uma struct, eu tenho que digitar aquela função, aquele monte de printf e coisa do tipo. Na função main, eu declarei duas variáveis só. Uma para a opção que vai ser escolhida e uma para o número da caixa, se a pessoa resolver listar por caixa. O site local é para poder fazer com que o terminal aceite a senha, porém, isso não faz efeito no arquivo. O arquivo, mesmo com isso, o arquivo vai truncar os acentos. Primeiro eu usei um laço do while. O laço do while ele vai se repetir enquanto o operador não pressionar 0. Porque todo laço é executado se a condição for diferente de 0. Ou seja, qualquer opção que a pessoa digitar aqui, a não ser a 0, será executado. Primeiro eu chamo o cabeçalho e lista as opções disponíveis. E faz uma validação, se a pessoa digitou realmente uma das opções do menu. Depois eu tenho um switch case para poder tomar a função necessária para a opção escolhida. No cabeçalho, eu limpo a tela e faço um cabeçalho apresentável. Percebo que aqui não tem chave no meu for. É porque esse laço ele vai ter só uma linha, que é a impressão dos traços. Antes de explicar ler catálogo, eu vou para incluir obra. Porque vai fazer mais sentido eu ler um catálogo, no caso, eu chamei de ler catálogo, mas no caso ela vai ler meu arquivo TXT depois que tiver escrito alguma coisa. Primeiro, ela vai abrir o arquivo. Se o arquivo não existir, ela vai criar. Se o arquivo já existir, ele vai adicionar. Por isso que é o a+. É o atributo de adicionar. A função fopen, ela retorna diferente de 0
se tiver feito a função com êxito. Se retornar 0 é porque deu algum erro. Então, eu coloquei o parâmetro exclamação, ou seja, se for 0, ele vai entrar no meu laço. Ele vai entrar no laço, se tiver algum erro, vai dar um pause para o usuário poder ler a mensagem e vai sair do software retornando o código de erro 1. Se não houver erro nenhum, ele vai listar o meu menu e vai pedir para pessoas colocar os dados da obra, um a um. Eles vão ser lidos com scanf ou com gets, dependendo da variável. Depois que terminar, essa struct vai ser escrita no arquivo, com a função fwrite. Você tem que passar o endereço da struct, ou seja, usar o e-comercial, informar o tamanho dela, informar onde que será gravada no ARC, e esse 1 é um contador, que vai ser escrito uma unidade da struct TObra. Depois que isso terminar, é de suma importância fechar o arquivo, senão dará problema em outras funções. Agora eu vou para a função ler catálogo. Para ler catálogo, você tem que passar para a função uma struct TObra, só que ela será passada por referência. Veja o asterisco. Isso quer dizer que tudo que for modificado dentro dessa struct vai ser modificado variável mesmo fora dessa função. E ela retorna quantas obras foram lidas do catálogo. Tem alguns contadores aqui. E vamos para as partes importantes. Primeiro, ela tenta ler o arquivo. Se o arquivo não existir, ela não cria. O parâmetro R tenta só ler. Se o arquivo for aberto, ele vai contar para mim quantas structs igual àquela foram lidas. Aqui no contador U. E o contador R é um retorno da função fread que diz quantas structs foram lidas da forma que foi passado. Ou seja, structs do tamanho TObra com uma unidade no arquivo e retornando para o meu buffer que eu criei. Aqui ela vai retornar o mais 1. Mais 1 porque, como todo mundo sabe, começa no 0 a contagem dos vetores em C. Aqui vai ser a função imprimir obra. Que o tipo, se for 1, vai imprimir livro. Se não for 1, vai imprimir revista. E vai fazer a impressão da struct de uma forma amigável. Aqui a função vai listar todos os livros. Como que ela lista todos os livros? Ela chama a função ler catálogo e passa pelo exemplar. Com isso, o vetor exemplar, com isso a struct exemplar vai ser preenchida. E vai armazenar em um obras quantas obras foram encontradas. Então, aqui vai iniciar um laço que, enquanto não terminar o número de obras, vai continuar executando. Como eu só quero listar livros, se o tipo do exemplar for 1, ele vai imprimir a obra. Aqui eu não preciso passar, voltando aqui no ler catálogo, eu não preciso passar com e-comercial, porque todo vetor é passado por referência. Por isso que eu não tenho necessidade de passar o e-comercial. Aqui ela vai listar todas as revistas, que é igual à função anterior, porém ela vai trocar o tipo para 2. E aqui ela vai listar por caixa. Na listagem por caixa, ela recebe um parâmetro, que é o número da caixa que eu quero listar, e dentro do laço, ela confere o if apenas o número da caixa. E ela conta quantas caixas foram quantos livros tinham naquela caixa. De forma que, se não tiver livro na caixa, ela me mostra a mensagem. E a última função, a função listar todas as obras, que ela faz a impressão da struct inteira, sem nenhum tipo de filtro. Eu vou executar para vocês verem.
Pronto, abriu o software. E eu já vou utilizar um arquivo preenchido para poder não ter que preencher todas as obras. Eu vou colocar uma obra nova aqui agora para a gente fazer um teste. Incluir obra. Vai ser um livro. Título: Algoritmo e Lógica de Programação 2. Autor: Luiz Cesumar. Edição: vou chutar uma edição aqui, terceira, ano 2019. Editora: vou inventar uma editora aqui. Quantidade: vou fingir que eu tenho 2. Vou pôr uma caixa aqui, caixa 12. Beleza. Inserir esse livro. Então vamos fazer os testes. Listar todos os livros, opção 2. Listou todos os livros que eu tenho no arquivo. Veja que o último livro já está aqui. Caixa dele, caixa 12. Agora vamos fazer um teste. A gente já viu que tem caixa 12, caixa 7 e caixa 1. Listar todas as revistas. Opção 3. Todas listadas. Agora eu vou listar as obras por caixas. Opção 4. E eu tenho que escolher uma caixa. Vou colocar uma caixa hipotética que eu sei que não existe. 20. Não há livro na caixa 20. Número da caixa, 12. Listou o livro. Se eu quiser listar a caixa 1, vou listar tudo que eu tenho na caixa 1. Caixa 5, tudo que tem na caixa 5. Se eu pôr a caixa 3, que não existe, não tem nada. E assim sucessivamente. Se eu quiser listar todas as obras, eu aperto 5. Vou listar tudo. Eu posso rolar na minha barra de rolagem e depois apertar um Enter. Finalizei tudo, fecho o programa. Vou mostrar para vocês como fica o arquivo. Não edita esse arquivo porque esse arquivo é gravado no formato do software aí. Então vocês não vão ter muita visão nele aqui não. Mas vocês podem ver que tudo que tem nele, vocês conseguem ver algumas palavras. Mas tem muitos caracteres que não são legíveis para a gente. Então não é interessante você editar esse arquivo. É só usar pelo programa mesmo. Com isso, a gente concluiu a atividade, que pediu exatamente isso, e utilizou várias ferramentas do C.